tarde. Seja bem-vindo ao projeto Explorando o Mundo das Formigas. Oi, a gente é a turma 12, primeiro ano, e a nossa professora é a Flávia. Oi, boa tarde, eu sou a Fabiana, bióloga. Então eu fui convidada pela prof. Flávia para vir conversar com vocês sobre as formigas. Como as formigas cuidam dos seus bebês? Bom, as formigas vivem em colônias, né? E cada uma tem uma função específica dentro da colônia. As formigas operárias são as responsáveis por cuidar dos filhotes. Elas são como se fossem as babás das outras formigas. Como as formigas ajudam a natureza? Elas ajudam a natureza, decompondo muitos materiais, como por exemplo, as folhas, elas levam, né, e fazem com que as folhas sejam decompostas. Elas ajudam a natureza, ajudando o solo também. Elas têm várias funções no ambiente, elas são muito boas para o meio ambiente, porque elas ajudam na decomposição, elas ajudam também na dispersão de sementes para as árvores e outras plantas poderem serem fecundadas, né? As formigas que ajudam a levar essas sementinhas para outros lugares para elas serem dispersão de sementes. Como as formigas encontram a comida? As formigas possuem antenas, né? A gente pode ver aqui. E nessas antenas, elas têm os receptores olfativos chamados de sensilas. Então, é como se a gente enxerga e encosta, né? E elas, através das antenas delas, vão achar o alimento delas. Através das antenas, das sensilas, que eles encontram o alimento delas, que eles encontram a comidinha delas. O que as formigas gostam de comer? As formigas gostam de comer várias coisas, dependendo do tipo de formiga. Existem formigas que se alimentam de folhas, fungos. Elas alimentam, na verdade, um fungo para elas conseguir comer. E elas levam o alimento para dentro do ninho delas para conseguir alimentar esse fungo que elas conseguem comer. Um fungo é um outro ser vivo, é um outro tipo de bichinho, vamos dizer assim, que elas se alimentam. Folhas, alimentos ricos em açúcar, né, que tem bastante substância para alimentar os fungos. Algumas se alimentam de madeira, troncos de árvore, restos de comidas que encontram no meio ambiente, restos de folhas. As formigas dormem? Na verdade, as formigas não dormem, que nem um peixinho. Quem de vocês tem peixinho em casa? Os peixes também não dormem, eles só ficam paradinhos, elas entram num estado chamado de letargia, que é como quase que se elas estivessem dormindo. Mas elas não dormem, elas estão sempre em estado de alerta. Elas ficam mais lentas, mas em estado de alerta. O que a formiga rainha faz? A formiga rainha só coloca os ovos e ela é reprodutora, né? Ela coloca os ovinhos e coloca para criar novas formiguinhas. Ela é a rainha, ela não trabalha dentro do formigueiro, ela só coloca ovos para criar formigas novas. Mas ela não cuida das formigas novas. Quem cuida das formigas novas são as operárias. Ela só coloca os ovinhos. Por que as formigas trabalham todas juntas? Elas trabalham todas juntas porque, como eu disse antes, elas vivem em sociedade. Então, cada uma tem uma função específica dentro da sociedade. Algumas são as rainhas, né, que nem eu coloquei, que elas são responsáveis pela produção. Tem as operárias, que são responsáveis, então, por cuidar dos filhotes e por buscar o alimento para trazer dentro do ninho. Então, todas elas têm que trabalhar juntas, porque cada uma tem uma função específica. Nenhuma formiga consegue fazer tudo sozinha.
Por isso que elas trabalham, a gente não, elas trabalham em sociedade. E a gente também, a gente tem que trabalhar ajudando um ao outro, né? E as formigas fazem assim, cada uma tem uma função específica e todas elas juntas conseguem, então, fazer o trabalho legal, porque cada uma faz uma parte. Quantos tipos de formigas existem? Existem muitos tipos diferentes de formiga. A gente deu uma pesquisada para ver, existem 18.000 espécies diferentes de formigas. É muita coisa, 18.000 espécies diferentes. No Brasil já foram catalogadas mais de 10.000 espécies. 10.000 já foram descritas, perdão, no Brasil 2.000 espécies já foram catalogadas, né? Já foram identificadas. Então é muita formiga diferente, né? As formigas conseguem viver sozinhas? Não. As formigas não é um tipo de inseto que não consegue viver sozinha. Elas vivem em sociedade porque cada uma delas tem uma função específica dentro do formigueiro, como as abelhas. As abelhas também não podem viver sozinhas. Cada uma tem uma função específica. Onde as formigas moram? Elas moram numa colônia de um formigueiro, né? A casa delas é chamada de formigueiro. Elas moram no formigueiro e ali cada uma tem uma função específica dentro do formigueiro. Algumas moram também em troncos de árvores, né? Às vezes o formigueiro é na terra, às vezes tem a casa dentro de um tronco de árvore apodrecido. Todas as formigas são iguais? Não. Existem vários tipos de formigas e mesmo as formigas da mesma espécie são diferentes. Umas são maiores, outras são menores, dependendo da função que elas exercem dentro do formigueiro, dentro da colônia delas. Como as formigas constroem as suas casas? Elas constroem as suas casas fazendo galerias ou no solo ou dentro de árvores, né? Elas fazem buracos, galerias, onde cada uma vai ser alojada num lugar diferente. A rainha fica num lugar, as operárias ficam dentro de outros lugares. Por que algumas formigas mordem? Algumas formigas mordem se elas se sentem ameaçadas. Ou a gente, por exemplo, pisa no formigueiro, elas vão se sentir pressionadas e ameaçadas, então elas vão morder para se defender. É uma defesa que elas têm, a mordida delas é a defesa que elas têm. Como as formigas conversam entre si? Elas não têm uma boca e não têm uma voz como a gente tem, certo? Elas têm uma substância, elas liberam uma substância chamada feromônio. E é tipo uma glândula que libera essa substância. Esse cheirinho faz com que elas saibam onde é que elas estão caminhando, que elas saibam o que elas têm que fazer. Então elas não conversam com palavras e com voz como a gente, né? Elas conversam por meio de substâncias químicas chamadas feromônios. Ela possui uma glândula que libera essa substância. Por que existe formiga rainha e não formiga rei? Porque a formiga rainha que é responsável por colocar os ovos. É a fêmea que é responsável pela reprodução. E isso aí é uma coisa bem importante que a colega Karine lembrou. Depois que a formiga rainha, ela tem um período que é o período de reprodução. Nesse período ela tem asas. Então ela voa para encontrar o macho, para acasalar, e depois que o macho fecunda a rainha, o macho morre. Por isso que só tem rainhas e não existem rei. Porque o macho da formiga, depois que fecunda a rainha para ter os filhotes, ele acaba morrendo. É que nem a abelha e o zangão, né? Também. Então existe só a rainha porque o macho morre. Na verdade, dá para fazer uma brincadeira, ela é uma rainha viúva, né? Por que as formigas gostam tanto de açúcar? Porque o açúcar é uma substância muito boa, a sacarose que tem no açúcar, para a alimentação da levedura, do fungo que a formiga se alimenta. Então ele é rico em carboidrato, que é a substância que a formiga precisa para manter essas atividades metabólicas, né? Muito obrigada por vir
aqui falar no podcast. Se inscreva no canal Imaculada Conceição. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Prof. Flávia, agradeço vocês, meninas, agradeço os colegas de vocês pelas perguntas e me coloco à disposição. Eu agradeço por ter voltado a essa escola, essa vez então como prof, como bióloga, né, e entrevistada, porque eu tive aqui vários anos como mãe também, né? Então agora a gente voltou para cá. E qualquer coisa que precisarem, a prof pode entrar em contato com a gente, comigo, com a Karine, que a gente vem conversar com vocês sobre outros assuntos também, certo? Espero ter respondido as perguntas, espero ter esclarecido as dúvidas que vocês tinham antes de conversar comigo. Obrigada. Muito obrigada.